Vamos ler a Escritura em Romanos capítulo 8, verso 18 ao 30. Aleluia. Vamos ler então, Romanos 8, capítulo 8, verso 18 ao 30, diz: Porque para mim tem por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Amado Pai Celestial, temos, Senhor, lido a sua santa palavra, e agora nós te pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude, que o grande Espírito Santo possa vivificar a sua palavra, enquanto nos achegamos à sua presença, Pai. Abençoa a igreja que se reúne aqui nessa sexta-feira, essa noite, como aqueles que estão também em vários lugares conectados via internet, Pai. Que o Senhor manifeste graça, porque precisamos da graça do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nos entregamos aqui para o serviço do Senhor, esperando somente na sua infinita graça, Pai. No santo nome de Jesus e para a sua glória é a nossa oração, Pai. No nome santo do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Sublime graça do Senhor. Sublime graça do Senhor, que ao infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo
Amém, Senhor Jesus. Podeis assentar, irmãos, que o Senhor os abençoe. Foi apresentado os visitantes? Ah, sim, Deus abençoe os irmãos. Lá em cima, os irmãos estão lá, né? Os irmãos. Deus abençoe. Sejam todos muito bem-vindos no nome do Senhor Jesus. Vamos considerar um pouquinho a palavra. Antes eu gostaria de dar um testemunho, eu creio que foi um livramento de Deus. A gente, creio que foi devido a buraco nas viagens, estourou os pivôs numa roda da caminhonete, estavam estourados, né? E a gente estava andando aí normal, né? E vi que estava coisa, quando quebrou, viu que realmente estava pegado só numa pontinha, né? Né? Os outros estavam todos estourados. E a minha filha Priscila estava com a minha esposa, foi antes de ontem, né? Foi. Né? Estava ali, parou ali na casa de ração, na perimetral. E quando foi sair, sentiu que parece que tinha caído num buraco. Assim, não movia a caminhonete, não deu um ré, né? Aí foi ver que tinha caído a roda dianteira. Imagine você, qualquer velocidade que estivesse andando. Podia estar andando a 30, 40 e ia dar problema, porque fica desgovernado, né? E podia ser uma coisa muito grave. Deus permitiu, foi cair a roda parado. Ali, quando ela foi dar o ré, simplesmente a roda caiu. Isso é a mão do Senhor em tudo, né? Imagine se estivesse andando aí em velocidade, o que poderia ser, né? Mas Deus o guardou, né? Eu gostaria de falar nessa noite um pouquinho sobre essa escritura, baseando, falando um pouquinho de adoção, né? Talvez, né, chegue a isto. A adoção, como nós sabemos, é o reconhecimento do filho, quando ele chega à posição de maturidade. O apóstolo Paulo, falando aos Gálatas, ele disse que todo o tempo em que o herdeiro, creio que é Gálatas 3, se eu não estou enganado, nós podemos conferir, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, ele não é diferente de um escravo, né? Deixa eu ver aqui, acho que é no 5, né? Bem, eu não vou procurar aqui para não, eu sei que está em Gálatas aqui que ele fala, né? Que não está no início aqui. Mas ele diz que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada ele é diferente do escravo, porque está sob tutores e curadores, né? Isto é o que acontecia conosco, e que acontece com a pessoa quando ela não chegou à maturidade da vida cristã. Quando não chega àquela maturidade, ainda a pessoa está dependendo de alguma coisa que ele dito, não faça isso, não faça aquilo. Mas quando ela chega a esta maturidade, a adoção de filho, então ela realmente, algo dentro dela, como diz, porém-me as novas leis, não mais em tábuas de pedra, mas na tábua dos seus corações. Também antecipando, não, mas vamos chegar aqui primeiro. Então diz aqui, Paulo disse que no verso 18, ele disse, para mim eu tenho por certo que não se pode comparar as aflições do tempo presente com a glória que nos espera, né? Não dá para comparar. Então, quando um cristão realmente tem essa experiência com Deus,
ele não está se queixando pelas lutas. Porque as lutas fazem parte. Nós carregamos conosco a luta. Paulo disse que esse corpo é um corpo de morte. E ele chega a dizer: quem me livrará desse corpo da morte? Porque o corpo está sempre te puxando, seus sentidos, suas razões estão sempre te puxando para a terra. Mas o espírito dentro de você, a alma, ela está sempre querendo ir para Deus. O corpo é da terra, a alma veio de Deus. O espírito veio de Deus, porque a Bíblia diz que o corpo, quando morre, vai para a terra e o espírito volta a Deus que o deu. Então, eles têm desejo diferente. Mas quando esse homem e essa mulher não são convertidos, o seu espírito é mundano. É um espírito da terra, um desejo mundano. O profeta diz que não é propriamente que o seu espírito foi mudado, mas a natureza dele nasceu de novo. Aquela natureza mundana morreu e nasceu a nova natureza. Aleluia. Então ele segue dizendo que há uma ardente expectação de toda criatura que está esperando a manifestação dos filhos de Deus. Porque o Deus da terra é o homem, o governante da terra. Ele não deu a terra para os anjos. Ele deu a terra para o seu filho, para Adão. E diz: tu responde pela terra, eu respondo pelos céus. De maneira que, como nós ouvimos aqui do pastor John, você está construindo sua casa. Aquilo que você faz dia a dia, você está construindo ela. Mas ele segue então dizendo: porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Quem que sujeitou? Adão. A mulher, a igreja, né, representando a igreja, ouviu uma outra voz. Deixou de ouvir a voz de Deus para ela, porque ninguém mais conversava com Deus, era somente Adão. Deus, ele não conversa com os animais, ainda que os animais, por instintos, obedecem a Deus. Eles mantêm-se dentro daquela lei que Deus estabeleceu, eles não se corromperam. Mas os animais, eles não têm aquilo que o homem tem, filho de Deus, de receber a voz de Deus. Então Deus conversava com Adão, e Adão transmitia para Eva, falava para Eva. Ela dependia de Adão. Por isso a Bíblia ainda diz que Cristo é o cabeça, ou seja, Deus é o cabeça de Cristo e Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. Isso é o que Deus estabeleceu. Então, houve realmente uma desordem no Éden, quando a Eva escutou a voz do vizinho. Escutou a voz do vizinho em vez de escutar a voz do seu marido. E deu no que deu. Quando Adão regressou, eu imagino que Adão não estava simplesmente zanzando por ali, ele devia estar. Mombana chega a dizer algo, eu creio que ele fala algo, que ele estava como que conversando com Deus sobre a próxima etapa, né, de trazer os filhos à terra. Mas o diabo se antecipou, né, e trouxe um problema. Como você vê sempre, Jesus disse: todo aquele que veio antes de mim, todos que vieram antes de mim disseram ladrões e salteadores. Isto é, vieram sobre uma unção,
vieram com uma mensagem, dizendo, eu sou Cristo. Ele disse também, vai vir. Vai vir aqueles que vão dizer, olha, eu sou Cristo, venha para cá, venha aqui. Então, ele disse, todos que vieram antes de mim, são ladrões e salteadores, mas eu sou a porta do aprisco das ovelhas. Né? Então, ele diz que a criação toda foi entregue à vaidade. Eu vou ler depois um pouquinho da mensagem aqui. O profeta dizendo que esse mundo não foi criado para isso, para essa vaidade que está aí. O profeta chega a dizer que Deus estava muito mais contente com a terra quando os índios viviam nela. Ele estava lá em cima do morro, lá em Tucson, olhando o vale. Eu tive o privilégio de passar ali, um rio. Ele disse, Deus estava muito mais satisfeito quando o índio Apache, o que era, passava ali com sua esposa, com sua mulher, com seus filhos. Tudo era vida, não havia nada, não havia nenhuma lata de cerveja espalhada por aí, não havia nenhuma destruição. Ainda que já é o homem caído, mas estava muito mais avançado do que o homem chamado civilizado. Né? Ele disse, veja o que a chamada civilização tem feito. Então, Deus não criou a terra para viver nessa vaidade que existe. Toda essa vaidade que existe hoje não estará no milênio já. Para começar, as pessoas ficaram presas de tal maneira, irmão, à vaidade, a coisas, costumes, que é impossível com essa libertar. É só você for fazer o rancho. E depois você separa o que é comida, o que é útil realmente. E veja quanta coisa ali que não vai ser usada no milênio. Veja o que você precisa para comer, para se manter. Coisa que você precisa realmente. Não vai ter nem amaciante de roupa lá. Nem amaciante não vai ter lá. Porque não vamos precisar nem de sabão, né? Tudo vai ser mudado. É outra civilização. Claro. As pessoas estão comprometidas com isso. Em nome da civilização, em nome da ciência, destruiu-se a terra, destruiu-se os rios, destruiu-se as fontes das águas, destruiu-se o ar, está contaminado. As pessoas estão, você vai ver em países aí, na Europa, no Japão, andando de máscara na rua para poder sobreviver. Eu estava escutando quantos milhões que morrem por ano por causa da poluição. Isso é em nome da ciência. Em nome de um país mais avançado, dos países mais avançados. Não? Mas vamos deixar isso para lá. Nós não vamos consertar mesmo, mas Deus vai consertar. Né? Deus vai consertar. Então a terra ficou sujeita à vaidade. Ficou sujeita à vaidade não por sua vontade, mas por o que se sujeitou. Deus não entregou a terra a essa vaidade. Mas o homem, o Filho de Deus, entregou. O Adão, né? O primeiro Adão. Né? E diz aqui, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Aí vai ser alegria. Você não vai ter um automóvel para andar, não vai precisar dele. Você não vai ter avião para andar. Não vai precisar nem de bicicleta. Haverá uma liberdade. Estaremos livres de tudo isto. Aleluia. Nenhuma contaminação. Então, diz, para a liberdade, na esperança de que também a mesma criatura será libertada
da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Há um gemer constante. Inclusive está falando aqui da criação. Tudo está sofrendo por causa disto, que a terra foi tirada da ordem que Deus colocou. Logo diz, e não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito. Isso é, você que é batizado, nós que somos batizados com o Espírito Santo, temos o primeiro pagamento, já está garantido, que é a redenção da alma. O segundo é a redenção do corpo. Nós mesmos gememos, temos que gemer. Então, não tem essa coisa, irmão, dizer aí que você é um cristão, que você não tem lutas. Pelo contrário, o profeta diz, as lutas estão com os cristãos. É você que tem que enfrentar o diabo todos os dias. É você que tem que enfrentar os demônios todos os dias. Porque os outros não, os outros estão caminhando, né? Aparentemente estão bem lá com eles, né? Porque eles não têm esperança. Não há esperança. Então, diz, porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como esperará? Quer dizer, se você espera algo é porque você ainda não tem. A única coisa que diz para você que existe é a sua fé. Você não vê a solução. Você ora por aquele problema e ele continua talvez pior, mas você já vê a solução. Como Abraão esperava o filho prometido por 25 anos e cada dia ficava mais velho. Mas ele nunca desistiu de crer. O profeta disse, se nós orássemos e Deus respondesse na hora, nós ficaríamos mais impacientes. Então, nós oramos, entregamos a Deus. Eu estava lendo essa semana, talvez a gente fale aqui no domingo, se Deus permitir. Vamos ler, talvez, eu estava lendo uma mensagem, o profeta dizendo isto realmente, que nós precisamos realmente entregar as coisas a Deus. Você não tem que tentar resolver. O profeta diz, entregue a Deus. Quando Rebeca fez amizade com aquela vizinha, estava lá tocando rock, Mombrana sempre pregou contra o rock. Agora estava ela lá com a vizinha mundana lá tocando rock. O profeta disse, Deus disse para ele, se ela tivesse morrido, o que é que você faria? Você encomendaria seu corpo a Deus. Faça isso, ele disse, encomende a Deus. Mas o encomendar a Deus significava deixar livre. Ele disse que a coisa mais difícil, então, foi convencer a irmã Meda a deixar que ela fosse. Não proibir ela, não tentar impedir ela. Deixar livre, deixar que Deus tratasse com ela. Então, quando ele falou, ele disse, não, mas ela é minha filha, eu não vou deixar, eu não vou permitir. Ele disse, mas Deus disse para mim que é para deixar, é para entregar e deixar com ele. Ele disse, diga para ela, deixa ela à vontade. Aí a irmã Meda entendeu, se era Deus, então, né? Então ela disse, mãe, se aprontou e disse, eu já estou indo. Cada vez que ela dizia isso, era uma briga, a mãe não deixava, né? Era uma luta terrível. E ela desobedecia igual, né? Aí ela disse, a irmã Meda disse, sim, filha, quando você voltar, a janta está pronta, já vai estar pronta. Que ela estranhou aquilo. Que a mãe sempre era diferente. Então ela disse que foi até a porta, deu volta e não foi, nunca mais foi. Mudou, né? Então o profeta estava dizendo, entregue a Deus. Não fique insistindo o tempo todo. Eu estava falando essa semana ainda com uma irmã, do outro lugar, problema que ela
branqueou os cabelos já com a luta que ela tem. Com um filho, né? E eu disse para ela, irmã, está chegando a hora de você. Quer dizer, já chegou, é que é nosso. Do tempo de Deus, sim, é que nós ficamos insistindo, né? Perdemos tempo. Eu disse, irmã, entregue a Deus. E deixe que Deus cuide dele. Porque você não consegue cuidar. Entregue a Deus. Ela disse, pastor, eu vou tentar fazer isso. Tomara que faça. Porque depois que a pessoa luta aí 10 anos tentando fazer da sua maneira e não dá certo, mais de 10 anos, é melhor, é tempo de entregar a Deus mesmo, né? Confiar em Deus, né? Então, veja, eu vou, se eu começo a meditar na Escritura aqui, eu vou ler na mensagem, estou com a mensagem aqui, o Futuro Lar, eu vou ler aqui alguns parágrafos que eu acho que vai nos ajudar. Lendo aqui do parágrafo 68 ao 72, diz o profeta aqui, glórias a Deus, diz ele, tudo isto que existe, tudo isto existe nos céus, atmosferas, e a terra existe agora. Esta terra tem essas coisas, porém não foi feita com esse propósito. Não. Ele está falando da condição que a terra ficou contaminada, né? Está falando aqui que Pedro disse que haverá um novo céu e uma nova terra. Porque ela está toda contaminada. Não é outra terra, é a mesma renovada. É o sistema, o que está dominando a terra, o que está destruindo a terra. Então, o profeta diz, esta terra tem essas coisas, porém, não foi feita com esse propósito. O pecado fez com que a terra ficasse assim. Foi feita por Deus, o Criador. Porém, o homem veio e destruiu essas coisas. Então ele segue dizendo, agora, o pecado fez toda essa sujeira que está aí. E Deus, através desta era, está ajuntando o seu material. Claro, o que ele está falando de nossos corpos, que são terra também. Né? Deus, nesta era, está ajuntando o seu material. Aleluia. Vê. Satanás ainda está aqui. A Bíblia diz que ele desceu até vós e ele tem ira, porque ele sabe que tem pouco tempo. Ele sabe que a última mensagem tem ecoado na terra. Esta é a razão de todas essas coisas sucedem. Ele ainda está aqui. É isso, por causa dele, todas essas coisas acontecem. Todas as suas forças malignas ainda estão aqui. Observem, por isso é que a terra está tão imunda agora. Porque Satanás ainda está aqui. Por isso, há sujeira e todas essas coisas ridículas que ocorrem na terra. Derramamento de sangue, guerra, política. Uma coisa mais suja do que a política, né? Pecado, adultério, toda classe de imundícias ocorrem porque Satanás ainda é o governante da terra, desta atmosfera. Ele ainda está governando. Mas diz ele, tanto os céus e a terra agora estão contaminados com demônios, com diabo, diz o profeta, né? Que podem acusar diante de Deus.
Eles estão aí nos acusando. E as pessoas olham para nós, aqueles, irmão, aqueles que te tratam bem, e talvez até eles vão ter uma recompensa. Aqueles, mas há aqueles outros que não, eles detestam você. Eles te suportam. Eles apenas te suportam porque há leis que te protegem ainda. Mas se fosse liberado, deixasse livre para matar esses cristãos, eles matariam essas pessoas que realmente são cristãos. A Bíblia diz que Satanás nos engoliria vivos se pudesse. Então, nós vivemos no meio de demônios. Você caminha no meio de demônios. Aqueles que são pessoas que não são cristãs, mas que até te respeito, acho bonito, né? A maneira que você vive, mas aqueles que não. Jesus está ali para interceder por nós. Vê? Enquanto os acusadores seguem apontando o dedo para nós, eles fizeram isto, eles fizeram aquilo, fizeram isto, aquilo, porém o sangue ainda nos cobre. Veja que Deus não acusa ninguém. Você deveria, cada um deveria correr para debaixo do sangue enquanto há tempo, porque haverá um dia que o sangue será tirado. Então, ele virá. A Bíblia diz que, Apocalipse 12, né? Quando a igreja, a mulher sobe com asas de águia, né? Será dado a ela asas de águia, que é a mensagem de um profeta. Ela sobe, o dragão vai fazer guerra ao resto da família. E aqueles que guardam os mandamentos, que são as virgens nécias e os judeus. Virá em fúria. Coisas terríveis. O que está acontecendo? Se você olha um pouquinho a notícia, vê a notícia da guerra na Síria, uma cidade de 2,5 milhões de pessoas está destruída, milhares de pessoas mortas, crianças mortas, então, e os que estão lá, muitos morrendo de fome. E foi agora aberta uma oportunidade para tirar as pessoas, mas pararam, vi hoje alguma coisa que mandaram suspender de novo. E as pessoas não têm o que comer lá dentro. E recebendo bomba em cima da cabeça que levanta, abre cratera na terra. Né? Então, isto é o homem. Isto é o que os demônios fazem. Tudo por um interesse político, uma ganância de um homem, de um governo, um sistema. E o sistema religioso, ele é pior ainda, porque ele vem com ódio. O religioso é pior, né? Então, ele veio para nos redimir aqueles eleitos que ele viu de antemão. Por isso é que está tão imundo hoje. Porque ele viu aqueles eleitos lá. Ontem eu estava andando com o rádio ligado, ouvindo uma rádio, e eu escutei um pregador pregando que todo mundo é eleito. Eu pensei, como o homem se engana, né? Todos são eleitos. Claro, eu acho que eu não sei quem é que é eleito. Eu estou crendo que eu sou, creio que vocês são também, né? Mas o profeta disse que você prega como se todos pudessem ser salvos, na verdade. Mas somente aqueles que estão lá vão crer. Uma identificação é que a pessoa reconhece a comparação do filho de águia, né? Reconhece sua eleição e corre e aceita. Outros não, isso é bobagem. Porque aquilo não cabe na pessoa. Jesus disse, minha palavra não tem lugar em vós. Por isso vocês não aceitam. Então ele disse,
tanto os céus e a terra agora estão contaminados com esses demônios. Então ele disse, enquanto que os acusadores seguem apontando o dedo, e apontando, eles fizeram isso, fizeram aquilo, mas o sangue todavia nos cobre. Ele veio para redimir aqueles eleitos, né, que ele viu de antemão. A Bíblia diz em Efésios 1, verso 4, aqueles que ele elegeu antes da fundação do mundo. Conheceu desde a fundação do mundo. Glórias a Deus. Agora, ele segue dizendo, como ele nos guiou a si mesmo. Nós estávamos, como diz em Efésios 2, como os outros também, filhos da ira como os outros, mas ele nos guiou a si mesmo. Houve alguma coisa que te guiou, que nos guiou a ele. Você estava por aí acendendo vela, ou outra coisa, de repente algo aconteceu e te mudou. E ele nos guiou para si. Amém. Para tabernaculizar em nós. Quer dizer, fazer de nós os seus tabernáculos. O apóstolo Paulo disse, vocês não sabem que vocês são templo de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós. Irmãos, isto é a igreja do Deus vivo. Isto é a igreja do Deus vivo. Por meio de 3 etapas da graça. Exatamente como ele tem guiado o mundo através de 3 etapas para vir ao mundo, assim como Deus vai vir ao mundo depois que haja passado por 3 etapas diferentes de justificação. Exatamente assim. É como ele vem a nós através de 3 etapas da graça. Eu ensinei isso no princípio, diz o irmão Branham. Nunca tem mudado. Desde então, esta é a palavra de Deus. Você se torna um cristão passando pelas 3 etapas. Você não é um cristão quando você está na primeira ou na segunda etapa. Você está em processo, diz o profeta. Mas o que te faz um cristão é quando você passou pelas 3 etapas. Agora, isso não tem que demorar 1 mês, 1 ano. Isso pode acontecer na mesma hora. Como o pastor Davi mostrou aqui numa pequena mensagem, mostrando sobre os degraus da pirâmide, né? Quando você crê na mensagem, ela te faz isso. Quando você crê por revelação, não quando você aceitou apenas por entendimento. O profeta disse, não há meios cristãos. Deus tem cristãos completos. Não há meios pastores, não há meios diáconos, e assim vai dizendo, né? Só que ele disse, a questão é que nós podemos ser meios, misturando nossas maneiras com a de Deus. Nós podemos ser meios. Então ele diz, guiou o mundo através de 3 etapas, assim como Deus vai também redimir o mundo depois que haja passado por 3 etapas diferentes de purificação. Exatamente assim é como ele vem a nós, através de 3 etapas da graça. Eu vos ensinei isso no princípio, ele diz. Nunca tem mudado, desde então. Aleluia. Se ele curou um homem em qualquer tempo, durante a jornada da vida, já que fosse nos dias de Jesus, dos apóstolos,
Pode baixar um pouquinho, irmão som? Eu falo mais perto aí do microfone. Dos profetas, quando haja sido, quando ele se encontrava, nas mesmas condições, ele tem que fazer de novo. Ele tem que fazer de novo. Ele não muda. Agora, esta pessoa tem que se achegar a ele nas mesmas condições que o outro chegou. Ele não invade a nossa vontade. Eu preciso me canalizar nisso. Isso é correto. Condições. Ele tem que fazer de novo. Isso é correto. Ele não muda. O homem muda. Os tempos mudam. A era muda. A dispensação muda. Porém, Deus permanece igual. Ele é perfeito. Que esperança deveria de dar isto às pessoas? E ele disse, e aos enfermos, saber que você está diante do mesmo Jesus. Ele está hoje em ti, se você é um cristão. Você diz, pastor, mas Jesus aqui dentro de mim, e eu com todos esses problemas? Pois é. E você vai seguir com eles até receber o segundo pagamento, porque você tem apenas o primeiro. Né? A primícia, você tem a primícia do Espírito. O profeta disse que você mesmo tendo adoção, você foi adotado em seu espírito. O seu espírito é adotado, mas o seu corpo não. O seu corpo é igual àquele lá do bêbado ainda. Por isso ele se cansa, ele fica enfermo. Bom, a Bíblia diz que se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, então vivereis. Aleluia. Então, se ele curou alguma vez uma pessoa, ele tem que fazer de novo, quando se encontra nas mesmas condições. Se ele alguma vez salvou um homem, ele tem que fazer na base das mesmas razões em que ele fez da primeira vez. Se ele encheu um homem um dia com o Espírito Santo, ele tem que fazer sob as mesmas bases, razões que ele fez na primeira vez. Ele não muda. Tudo depende como uma pessoa se aproxima. Por que quando as pessoas entram em certa expectativa, a coisa acontece? As pessoas dizem, Deus está conosco. Geralmente, quando vem um evangelista, um missionário, as pessoas têm uma expectativa. Agora, ele não está pregando um outro Jesus, é o mesmo. E não é o missionário, o apóstolo, o evangelista que cura, é Jesus. Apenas as pessoas entram numa expectativa maior. Né? Você já viu que Jesus, entre os seus parentes, não conseguiu fazer nenhum milagre? Diz a Bíblia que ele não conseguiu na sua terra, foi lá e não conseguiu fazer nada, porque eles conheciam ele. Aquele rapaz lá que fez os móveis aqui em casa está aí. Sabe o que ele está dizendo? Que ele é o próprio Deus feito carne. Não é absurdo. Ele é filho da Maria, do José, eu conheço ele. Ele veio aqui em casa, fez os móveis para nós aqui. Né? Tá aqui os móveis que ele fez. Ó. Agora diz que ele é Deus, filho de Deus. Eu não estou entendendo nada disso. As pessoas não podiam entender, porque ele era um homem. E ele dizia, mas não sou eu que estou fazendo, ele dizia, porque era o homem. E não é o homem que faz, é Deus, né? Ele disse, não sou eu. É o Pai que habita em mim que está fazendo as obras. Né? Mas não pôde fazer. O irmão Brana disse, eu vou na África, na Índia, e prego esse mesmo evangelho, prego uns 15 minutos lá, com um intérprete lá, fala umas poucas palavras, e
30.000 pessoas são salvas, milhares são curadas, pernas são criadas nas pessoas. Sabe como é que eles eram? O profeta disse, eles não sabiam qual era a mão direita e a mão esquerda. Eram tão analfabetos que não sabiam qual era a mão direita da esquerda. Mas aí eles não tinham ciência para se basear. Eles se baseavam só que descobriram que Jesus era Deus. E creram. E receberam. Irmãos, esta é a condição. Quando nós podemos crer sem ver. É o que nós lemos aqui. A esperança que se vê não é esperança. Como é que você vai esperar algo que você já está vendo? Você não espera que eu vou vir no culto, porque eu já estou aqui. Agora, se eu não estivesse viajando, você diz, não, eu estou esperando que ele chegue. Começa o culto, eu não cheguei, você vai dizer, está demorando. O que aconteceu? Porque você está esperando. Mas depois que chega, você não espera mais. Mas as coisas de Deus nós esperamos por fé. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova de coisas que nós ainda não vemos. Nós cremos. Então segue o profeta dizendo aqui. Agora, o primeiro passo é arrependimento para com Deus. O primeiro passo para chegar a essa condição é se arrepender. Você sabe que às vezes as pessoas vêm para a igreja não mediante arrependimento. Elas vêm para a igreja mediante um convencimento. Não, isso é bom, olha, vou ser cristão e tal. Elas vêm. Mas elas continuam desejando as coisas lá de fora. Porque não houve um arrependimento. O que Pedro disse no dia de Pentecostes? Arrependo-se cada um de vós, sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. A promessa é para vós, para os seus filhos, para os que estão longe e para todos que Deus nosso Senhor chamar. Veja, é o que o profeta acabou de dizer. Isto é, um dia Deus fez algo por alguma pessoa, ele fará hoje igual, porque ele não muda. Mas a pessoa tem que chegar-se diante de Deus na mesma condição, com a mesma fé. Então ele disse, primeiro passo é arrependimento para com Deus, logo o que segue depois disso? Batismo em água. Batismo em água, ele disse. Arrependendo e batizando-se em nome de Jesus Cristo. Esse é o primeiro passo. Eu não sei se eu vou poder chegar a isso hoje, mas o profeta mostra, isso não te fez um cristão. Você deu um passo para ser um cristão. O profeta disse que a questão é que muitas pessoas param no batismo e terminam regressando para o mesmo lago que eles estavam antes. Porque eles nunca chegaram a ser cristão. Ele diz, logo, em segundo lugar, vem a santificação. Santificação é ser limpo. E o que limpa? Jesus disse, vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Tem algo que você precisa fazer. O profeta diz, irmãs, vocês podem deixar o seu cabelo crescer, vocês podem ser decentes, ser cristão, botar uma saia, um vestido comprido não te faz cristã, mas te faz uma pessoa decente. E uma cristã não é indecente. Então ele diz, você faz a sua parte e Deus fará dele. Então você precisa ouvir a palavra e a palavra, ela te limpa. Ela vai tirando aquelas coisas da sua mente. Agora, se você vem por obrigação no culto, e logo você está lá na internet, e o seu tempo maior é na internet, na televisão, você vai estar cheio daquelas coisas lá. Então ele disse, o segundo é a santificação. E terceiro,
O próximo vem, depois, então, é o batismo com o Espírito Santo e fogo, que te faz um cristão. Isto é a adoção do seu espírito, é chegar a ser um filho de verdade. De maneira que Deus possa habitar em nós. O fogo de Deus limpa os nossos corações do pecado e põe o Espírito Santo dentro de nós. Então produzimos a mesma vida que isto produziu lá, porque isto está em nós. Produzimos a mesma vida que produziu lá, porque isto está em nós. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Prossegue aqui então o profeta nos falando, eu quero ler um pouquinho, já estou encerrando, mas diz ele aqui, glórias a Deus, diz aqui o profeta no parágrafo 96, 98, diz ele aqui, eu vou ler ainda o 95. Agora observem, santificação é a terceira etapa, essa terceira parte. A segunda etapa dele, na segunda etapa, que é a santificação, ele limpou a tua mente. Diz o profeta, ele limpa a mente. Ele põe o coração, correto, a mente do coração. Quando está falando aqui, você pensa no coração, essa bola de carne ali. Não, está falando daquilo que tem recebe a palavra. Isso que fala de coração, que é a saída da vida, né? É onde move a vida. Então ele disse, um homem pode arrepender-se dos pecados e ele ainda está pensando nas coisas erradas. Ele sabe que a palavra é certa, ele se arrependeu, mas ele ainda está pensando nas coisas erradas. Talvez se ele era um homem imoral, toda mulher de aparência imoral que ele encontra, ele ainda está olhando. Talvez se ele é um bêbado, cada vez que ele sinta ali o cheiro da bebida, ele ainda está desejando aquilo. Porque aquela natureza dele, que está na carne dele. Porém, logo, quando é santificado, isso limpa Deus de dentro, né? E ele, todavia, pode ser tentado, porém, ele tira isso dele, porque ele tem algo maior nele. Sem dúvida, ele ainda não está bem, ele pode ser tentado, porém, ele rejeita isso. Logo, ele é batizado com o Espírito Santo e fogo, limpo, queimado, e logo colocado para serviço de Deus. É muito bonito isso aqui. Logo ele é colocado a serviço de Deus, porque Deus está nele. O profeta disse, as ações de Moisés era ação de Deus. É as ações de Deus. As ações de um cristão é as ações de Deus. Deus te move. Amém? Ele segue então dizendo, agora, ele tem chamado a igreja através de justificação. Ele chamou através de santificação. Como o pastor Davi disse aqui, Lutero veio com justificação. Veio Wesley, os metodistas, João Wesley veio com a santificação. Eles vieram em parte, trouxeram em parte. Veio os pentecostais, que não tinham uma mensagem. Eles trouxeram a restauração dos dons. O profeta diz, era o preparo para receber a palavra. O Espírito veio amolecê-los, né?
para vir a palavra. Agora, na mensagem hoje, a mensagem é completa, né? É isso que eu quero colocar. A mensagem é completa, mas não significa que você recebeu tudo. Não, você pode receber uma parte, ficar ali para trás e ficar patinando, né? Mas quando você teve a revelação e recebeu a mensagem, com o coração compungido, você recebeu a totalidade. No dia, na casa de Cornélio, em Atos 10, o que aconteceu? Enquanto Paulo lhes pregava a palavra, o Espírito Santo os batizou. É uma das, se eu não me engano, a única lugar em que eles foram batizados antes com o Espírito Santo de ser batizados em nome de Jesus. Porque aqueles que foram batizados por João Batista em Atos 19 estavam em dúvida, achavam que estavam bem, e Paulo mostrou que não, que eles precisavam ser batizados em nome de Jesus. Depois que eles foram batizados nas águas, Paulo colocou as mãos e orou para receber o Espírito Santo. Então veja, mas na casa de Cornélio eles tiveram tanta fé. Por quê? Alguém pergunta, Deus fez uma exceção? Não, é a condição que a pessoa se coloca. É quando a pessoa entra no Espírito, ela realmente creu. Aquilo foi tão tremendo, porque o anjo tinha avisado a Cornélio, era para mandar chamar Pedro. E Pedro foi avisado lá. Pedro estava meio com restrição, dessa gente aí, são tudo macumbeiros, são adorador de ídolo, eu não quero saber deles. Mas o Espírito Santo veio e mostrou que era para ir pregar para eles. E quando Pedro estava lá, e lhes mostrou então a palavra, lhes pregou, o que aconteceu? Eles receberam com tanta fé que não foi preciso esperar nem um pouquinho. Eles receberam o Espírito Santo, foi o que Pedro disse: pode alguém impedir que sejam batizados esses que, como nós, receberam o Espírito Santo? Aquilo veio também para mostrar para os legalistas, religiosos, que achavam que os gentios não podiam ser salvos, né? Então está aí, estão como nós, eles receberam o mesmo Espírito Santo que nem nós. Então foram batizados, lá no nome do Senhor Jesus Cristo. Então veja, são uma caminhada. Nós vamos falar mais sobre isso, se o Senhor nos permite. Que Deus nos ajude. Eu, na verdade, não vim pensando em falar, eu tinha mensagem na pasta, tem outra mensagem nova ali que chegou, podia estar falando, mas eu cheguei até a pensar, não falei para ninguém, estou falando agora. Cheguei até a pensar, talvez a gente vai chegar lá, vamos fazer uma oração e vamos escutar o irmão Brana. Talvez a continuação que nós temos vindo aqui na quarta-feira. Mas de repente eu sentei ali dentro e abri a Bíblia, comecei a pensar isso aqui. E eu anotei isso aqui, os parágrafos ali na hora. Claro, eu já tinha lido a mensagem, muitas vezes essa mensagem ali, né? Mas eu comecei a anotar e eu creio que Deus queria que a gente falasse essas coisas, né? Que Deus nos ajude. Vamos nos colocar de pé e vamos orar ao Senhor. Pai Celestial, te agradecemos, Pai, por sua santa palavra, por essa pequena porção que falamos, falando da adoção do filho chegando o seu posicionamento. Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, nós oramos, nós te agradecemos, te adoramos, bendizemos o teu nome, Pai, porque só tu és digno de todo louvor, de toda adoração. Ajuda a tua igreja, Pai, ajuda teus filhos, estende a tua mão de graça. Nós não viemos aqui para ser derrotados, não caminhamos toda essa extensão da caminhada para perecer no deserto. Nós estamos caminhando e nós chegaremos àquele rapto, aquele arrebatamento, Pai. Os eleitos estarão ali. E o Senhor dê graça a essa igreja. Que cada um possa se examinar a si mesmo. Pensar profundamente na sua salvação. Pensar na sua caminhada com Deus. Em nome do Senhor Jesus, eu oro. E eu peço que o Senhor continue, Pai, nos abençoando. Abençoe esse final de semana, culto amanhã, ali em Nova Petrópolis, culto domingo aqui. Também em Pelotas, nós entregamos nas tuas mãos
Que o Senhor mova-nos com teu poder divino, Pai. Pois tudo entregamos nas tuas mãos, crendo inteiramente na graça e misericórdia de nosso Pai Celestial. Te agradeço por essa porção da palavra que lemos, que falamos, que ela possa realmente encontrar lugar em nossos corações, Pai. É a minha oração em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Deus os abençoe.